fim da Antiguidade Clássica Greco-Romana, que durou em torno de 1000 anos, um pouco mais do que isso, e se sustentou num regime de trabalho contraditório, inclusive com a grande cultura, com a filosofia, né, com até os alicerces do humanismo que foram lançados nessa época, sobretudo no mundo grego, era muito contraditório com a realidade. Ou seja, o regime de trabalho escravo é o que foi aquele modelo, né, de organização das relações sociais de produção que sustentaram essa realidade. Isso entra de uma forma abrupta em declínio por volta do século V já da nossa era, ou seja, aproximadamente entre o ano de 450 e o ano 500 já da nossa era, pós-Cristo, né, com a crise do Império Romano, que em muito pouco tempo ele se desmancha, ele derrete com a invasão dos povos bárbaros, que eram aqueles que não eram inseridos dentro do grande território do Império Romano, mas pressionavam para usufruir, né, daquelas ofertas de suprimentos e de qualidade de vida que o mundo romano, que é um mundo misto de urbano com rural, oferecia. Claro, a derrubada do Império Romano, né, a desintegração do Império Romano veio acompanhado de sublevações sociais em todo o vasto império, e as massas de escravos, fosse na Inglaterra, fosse na Palestina, fosse em Roma, fosse na França, aproveitaram essa crise política para se emanciparem socialmente. No entanto, os anos ou as décadas ou os séculos a seguir, infelizmente também não trouxeram paz, não trouxeram estabilidade, não trouxeram exatamente aquilo que a humanidade almejava, né, em termos de progresso, desde as suas raízes. E nós vamos então, se focarmos as nossas atenções para o continente europeu, nós vamos ver que o que foi a herança do Império Romano desfeito, né, no século V, foi o surgimento do mundo feudal. O mundo feudal ele é caracterizado pela dissolução praticamente do espaço urbano, que foi uma conquista que a humanidade atingiu durante milênios, e a vida passa a ter como eixo novamente o campo, a área rural. Pior do que isso é a ameaça, né, que pairava sobre essas pessoas, ou seja, aquelas investidas dos chamados povos bárbaros à zona do Império Romano continuaram, né? Então, uma série de hordas, né, de tribos que vinham da Ásia, dessa região da Europa Oriental, ameaçavam permanentemente aqueles que tentavam sobreviver, que buscavam seu suprimento na vida rural. Então, a consequência disso foi a defesa ser uma prioridade. E essa ideia da defesa ser uma prioridade é que fez com que a vida medieval fosse uma vida encastelada. Ou seja, o castelo medieval nada mais é do que um resultado dessa insegurança. Como nós vemos hoje, né, as pessoas põem cerca elétrica, põem cães ferozes. A gente vive, né, uma instabilidade socioeconômica que nos obriga a colocar a defesa como uma prioridade. Isso também acontecia no mundo medieval. Então as pessoas viviam em função do castelo, viviam em função da sua segurança. E o responsável pela segurança passou a ser o detentor do poder, passou a ser o agente político, o protagonista dos acontecimentos, que é o senhor feudal, que é o nobre, o duque, o barão, o conde, o marquês, o rei, que nada mais são do que patentes militares.